Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, hoje nossa ideia aqui é fazer alguns exemplos de aplicação das ideias de formalismo lagrangiano, as ideias iniciais, basicamente a aplicação das equações de Lagrange, para mostrar como é que a gente resolve alguns problemas utilizando esse formalismo. Tá? Então, vamos lá. Então, como primeiro exemplo, vamos pensar num exemplo bem simples, que é o oscilador harmônico simples, né? Daí, formado por exemplo, um objeto de massa m, né? E uma mola, que é uma mola com massa, né, supostamente desprezível. E aí, primeiro a gente vai investigar isso em uma dimensão, né? Então, um movimento bem simples. E aí a gente vai montar a Lagrangiana e, a partir dela, tirar as equações de Lagrange. Bom, então, pensando inicialmente que a mola tem um certo comprimento natural L, né? Então, nosso probleminha é basicamente isso daqui. Nosso sistema, né, é um objeto de massa m, que pode oscilar, e uma mola, né, de constante de mola K, que supostamente a gente tem massa desprezível nela. Tá? Bom, então, pensando em como é que você resolve isso pelo método do formalismo lagrangiano, basicamente a gente tem que pegar agora e escrever para esse problema, né? E sempre vai ser assim, a ideia esse é o procedimento. Escrever energia cinética, escrever energia potencial, se tiver, né? Montar a lagrangiana e daí a partir daí tirar as equações de Lagrange. Então, pensando nesse probleminha, né? Ele é bem elementar, né? A gente tem uma coordenada x, né? E o movimento se dá em apenas uma dimensão, então, essencialmente, a gente tem apenas uma única componente de velocidade, né? E a energia cinética fica bem simples. Então, basicamente, né, mv quadrado sobre 2, onde o v quadrado vai ser x ponto ao quadrado. Energia potencial que a gente tem aqui, né, é a energia, pensando que isso daqui está na horizontal, né, então a energia potencial relevante é a energia potencial elástica. Se você estivesse na vertical ou num plano inclinado, daí você teria também a energia potencial gravitacional. Mas aqui a energia potencial gravitacional é constante, então ela é irrelevante para o problema. A energia potencial elástica é que é importante.
Então a gente tem uma energia potencial, e aí como a mola tem um certo comprimento natural, né? Então a gente tem que ver o quanto que ela estica ou encolhe a partir desse comprimento natural. Então a gente coloca ali, né, um x menos L ao quadrado, né? Com isso, agora a gente monta a Lagrangiana. É uma Lagrangiana simples, né? Nessa Lagrangiana a gente não tem nenhuma coordenada cíclica, porque a gente tem apenas uma coordenada e ela aparece explicitamente na Lagrangiana. Então não tem nenhuma coordenada cíclica. De modo que a gente não tem nenhum momento conservado. Tá? Bom, tendo a Lagrangiana, a gente aplica para fazer as equações de Lagrange. No caso, a gente tem uma única coordenada, vai ter uma única equação de Lagrange. Então, calculando as grandezas que são importantes, né? A gente precisa do del L e del x ponto. Então aqui a gente vai ter simplesmente a derivada desse pedaço aqui, né? Lembrando que é uma derivada parcial. Del L e del x, né? E aí cai um 2, né? X menos L, derivada disso aqui vai dar 1. E agora a gente monta nas equações de Lagrange. Que é basicamente, né, ddt do del L del x ponto menos del L del x. Isso é igual a zero. E a gente obtém, né, a equação diferencial do movimento, que é dada por aquela expressão ali, que é uma equação diferencial de segunda ordem, coeficientes constantes, né? É uma equação que, nessa forma, ela é não homogênea, né? Esse termo KL vai para lá. É solúvel, né? Solução da equação não homogênea é a solução da homogênea mais uma solução particular, e a gente, em princípio, consegue resolver tanto a homogênea quanto a particular. Solução particular é uma constante, solução da homogênea vai ser algo do tipo, né, uma função exponencial complexa, né, na verdade duas, são duas raízes, e que dá para escrever na forma de senos e cossenos, e que dá para condensar na forma simplesmente de cosseno. Basicamente o que foi feito, por exemplo, na Física Básica 2. Tá? Aqui é importante lembrar, né, que pensando em momento canônico, né, isso daqui é o momento canônico, né? Momento canônico por definição, né,
é a derivada lagrangiana com relação a uma velocidade generalizada. Então a gente tem um momento canônico. Então nesse caso, né, Px mx ponto é o momento linear usual nesse caso, tá? Que não é constante, né, porque del E del x não é zero. E aí, pensando nisso, a gente pode montar também, né, já que a gente tem a lagrangiana, a gente pode montar a função h, a função energia, né, ou integral de Jacobi, né? Então nota que nesse caso, né, dado as formas da energia cinética e da energia potencial, tá, a lagrangiana ela é do tipo L2, né, mais L0, e aí a gente tem que a função H, né, acaba sendo T mais U, acaba sendo a energia total do sistema. Tá? Então, nesse caso, H é a energia total do sistema. E, além disso, né, como a lagrangiana não é função explícita do tempo, né, então del L del T é zero, de modo que dH dt é zero. Né? Então, a função H é uma constante de movimento. Então, acontecem duas coisas aqui. H é uma constante de movimento, isso é bom, a gente sempre procura constante de movimento. E H também é energia mecânica, né? São duas coisas separadas, são condições separadas. Uma não implica na outra, a outra não implica na uma, né? Então as duas acontecem nesse caso e isso é interessante, isso pode ser usado para simplificar o problema mais ainda, tá? Então, a resolução da equação diferencial do movimento fica para vocês de tarefa, né? Aqui a gente vê outras propriedades importantes. Então, isso é o oscilador unidimensional. Vamos pensar agora no oscilador bidimensional, só para ver como é que a gente montaria. Então, só para simplificar, vamos pensar que esse oscilador, né, tem um comprimento natural da mola, né, é igual a zero. Tá? Então, a gente pode colocar esse objeto a oscilar no plano XY, plano horizontal. Né? Então, de novo, energia potencial gravitacional aqui é constante e não importa.
que importa é a energia potencial elástica, né? E aí agora o movimento do objeto de massa m pode se dar no plano xy. Bom, e aí, então a gente vai ter agora uma energia cinética, uma energia potencial, né? Energia cinética envolve os componentes da velocidade, então pensando basicamente, e isso pode ser assim, até a gente ter um pouco mais de prática, né? A gente começa em retangulares e depois vê o que acontece. Então, em termos de velocidade, a gente vai ter uma componente de velocidade na direção y, uma componente de velocidade na direção j, né? V quadrado é v escalar v, né? E aí v quadrado vai dar basicamente o que está ali, né? Então, escrevendo v em retangulares e fazendo v escalar v, você vai ter v quadrado, né? Bom, para a gente escrever energia potencial, a gente precisa do comprimento da mola, né? O comprimento da mola ao quadrado. Então, tendo lados x e y, né, o comprimento da mola Então, o comprimento da mola é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente precisa do comprimento ao quadrado, então a gente tem isso daqui. Beleza. Com isso, a gente poderia montar a lagrangiana em retangulares. E aí, resolver o problema em retangulares. Isso vai ficar para vocês fazerem, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou investigar se existe alguma simetria no problema, né? E aí explorar essa simetria, buscando sempre, né, chegar em grandezas que são, por exemplo, conservadas. Existência de simetria leva a grandezas conservadas, tá? Então, pensando nisso daqui, se a gente pensar, né, que a gente tem um eixo z, né, a gente vê que se a gente girar o sistema em torno do eixo z, na verdade nada muda, né? Continua sendo um oscilador que oscila no plano xy e tal. Então a gente tem uma simetria em torno do eixo z, né? Isso vai gerar uma lei de conservação associada com essa simetria. E aí, se a gente tem uma simetria em torno do eixo z, eventualmente existe algum sistema de coordenadas que explora essa simetria. O sistema de coordenadas que explora essa simetria em torno de um eixo é o sistema cilíndrico, né? Como o nosso movimento é no plano, então basicamente a gente só precisa pensar em cilíndricas no plano, que efetivamente, no plano xy, né, que efetivamente chama polares, tá? Então, ao invés de usar sistema de coordenadas retangulares, é mais interessante nesse caso usar sistema de coordenadas polares. E aí a gente precisa, então, passar, né, de coordenadas retangulares para polares. Então, um jeito de fazer isso é pensar na transformação de coordenadas entre eles, né?
Então, a transformação de coordenadas de retangulares para polares que a gente já viu isso em cálculo 2, por exemplo, né? X é ρ cosseno θ, y é ρ seno θ, ρ, né, é uma coordenada polar, θ é a outra, né? Θ é o ângulo que o vetor posição em polares faz com o eixo do x positivo medido no sentido anti-horário. Ρ é o módulo do vetor posição pensando em polares, não é o módulo do vetor posição pensando em cilíndricas, né? Aí a gente precisa das velocidades. Então, para isso, a gente tem que derivar com relação ao tempo. E aí tem que lembrar que tanto o ρ quanto o θ variam com relação ao tempo. Então, a gente tem aqui uma derivada de produto. Então, por isso, por exemplo, né, x ponto deriva o ρ, mantém a parte em θ, mantém o ρ, deriva a parte em θ. Derivada do cosseno é menos seno, né, menos seno. E aí tem que derivar o θ com relação a t, por isso aparece um θ ponto aqui. Tá? Então, só para ilustrar aqui, né? Isso é o ρ. Então a distância, que é o tamanho da mola, na verdade, né? É o ρ e aquele ângulo, né, é o ângulo θ. Tá? Bom, aí o que você tem que fazer? A gente precisa de x ponto ao quadrado e y ponto ao quadrado. Então tem que levar isso aqui ao quadrado, né? E depois somar com isso daqui ao quadrado e aí ver o que acontece. Né? Bom, como pensando assim, né? Se eu tiver um outro problema em que eu tenho que usar polares, né? Eu preciso fazer todas essas contas de novo? Não. Por isso que eu digo que depois de uma certa prática, né, você já faz escrever direto o negócio no sistema de coordenadas em que seja mais interessante. Né? Mas vamos fazer aqui uma vez. Então, isso aqui é x ponto ao quadrado. E aí o que a gente vê é que na verdade acontecem várias simplificações aqui, né? Então, ρ ponto cosseno ao quadrado com ρ ponto ao quadrado seno ao quadrado vai dar simplesmente ρ ponto ao quadrado. Né? Esse com esse cancela. Aqui sobra ρ quadrado θ ponto ao quadrado. Então isso é energia cinética. Tá? Outro jeito de chegar na mesma coisa, escrevendo o vetor v, a velocidade, em coordenadas polares e fazendo v escalar v. Então, em polares, né, fazendo a derivada vetorial, né, da posição em polares, a gente chega, né, que a velocidade é dado por essa forma, né, e aí v escalar v, né, a gente chega na mesma coisa lá.
x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ρ quadrado, né? É um jeito de fazer, ou pensando direto já em polares, né? Como a ρ é o tamanho da mola, a gente chega direto nisso aqui. Daí agora a gente monta a Lagrangiana. Então a Lagrangiana é dada por aquela expressão ali. E aí, né, nesse caso, a gente vê uma coisa interessante, né, que aparece justamente porque há conexão com aquela história da simetria. Né? Essa Lagrangiana tem uma coordenada que é cíclica. Né? Conforme a gente pode ver ali, a gente tem duas coordenadas para esse problema, ρ e θ. A coordenada ρ aparece explicitamente na Lagrangiana. Né? Mas a coordenada θ não aparece, aparece apenas θ ponto, aparece só a velocidade. θ não aparece. Se θ não aparece, então a gente tem uma coordenada cíclica que é θ. E a gente então tem um momento canônico associado com essa coordenada θ, que é um momento conservado. E isso está associado com aquela simetria que eu falei, né, em torno do eixo Z. Tá? Bom, tendo a Lagrangiana, a gente pode, né, achar as equações de Lagrange associadas com elas. A gente tem duas equações porque tem duas coordenadas. Então, pensando na primeira coordenada, né, que é a coordenada ρ. Então, já pensando também em momento canônico, né? Pρ, momento canônico, é dl de ρ ponto, vai dar mρ ponto. Tá? E aí, dl de ρ, né? Lembrando que... dl de ρ, né? É uma derivada parcial, né? Isso daqui dá zero, aqui cai um 2, né? Cancela esse 2 aqui. E aqui tem derivado com relação a ρ também, cai um 2, cancela o 2, enfim. Tá? Então a gente tem esses dois termos, né? Então a gente chega nessa equação diferencial aqui, tá? Que é a equação então, que descreve o movimento daquele oscilador em 2D. Tá? Bom, isso é para a coordenada θ. Agora vamos fazer as coisas para a coordenada... Isso é para a coordenada ρ. Agora fazer as coisas para a coordenada θ.
Então, Pθ, que é o momento canônico associado com a coordenada θ, né? É dl de θ ponto, né? E aí, como o dl de θ é igual a zero, a gente tem que Pθ é a nossa constante de movimento. Como a coordenada Q2 é um ângulo, Pθ, né, é um momento angular associado com essa coordenada θ, né? E dá para verificar isso se você calcular o momento angular em polares. Tem que fazer R vetor P, pensando em R em coordenadas polares, P é massa vezes velocidade, velocidade em polares, né? Faz esse produto vetorial, você acha quanto é que vale o momento angular, o vetor, o momento angular, né? E aí o módulo dele vai te dar justamente isso que está aqui, tá? Isso significa, né, que a gente tem um momento constante e a gente verifica isso montando a equação de Lagrange. Tá? Então, às vezes é interessante desenvolver isso, mas como o DDT é igual a zero, isso significa, né, que a gente tem uma constante. Eu tinha já um L para representar o comprimento natural da mola, que é igual a zero, né? Então vou chamar isso aqui de um L com um negocinho aqui. Tá? Então, esse produto aqui é uma constante e é uma constante de movimento. Né? E aí, eventualmente, a gente pode usar isso para simplificar alguma coisa. Então, se vocês olharem a equação, né, que a gente tem ali para que envolve a coordenada ρ, aparece θ ponto ao quadrado naquela expressão. Né? Com isso, a gente consegue eliminar aquele θ ponto. Né? Então a gente chega nessa equação diferencial aí. Agora a gente tem uma equação diferencial que é numa única variável. Né? Antes a gente tinha duas variáveis lá. Né? Aparecia ρ e aparecia θ também, né? Na forma do θ ponto. Aqui a gente tem uma equação diferencial para ρ. Não significa que essa equação diferencial seja solúvel. Né? Essa equação diferencial aqui é uma equação diferencial não linear, inclusive. Né? Mas, pelo menos, ela envolve apenas ρ. E aí você pode tentar fazer, por exemplo, algum tipo de solução numérica para essa equação diferencial. Tá? Então, em retangulares as equações diferenciais ficam mais simples, mas você não tem um momento canônico conservado. E em polares você tem um momento canônico conservado e a equação diferencial fica mais complicada. Então depende do problema o que é que você quer tirar. Tá? Bom, aqui também dá para achar a função h, né? Agora a gente tem duas coordenadas, então vai ter duas velocidades, dois momentos, e aí a gente basicamente tem que usar os dois para poder montar a função h.
Então, nesse caso, né, como já era de se esperar, né, já que a gente não tem nenhum tipo de efeito dissipativo, né, H é dada pela energia cinética mais energia potencial, e tem energia total. E, como Lagrangian não depende explicitamente do tempo, né, então del L del T é igual a zero, né, e aí dH dt é igual a zero, então H é uma constante de movimento. Tá? Então, com isso a gente resolve, ou resolveu, né, o oscilador harmônico simples, né, em 1D e em 2D. Tá? Então, basicamente, é essa a ideia, né, em que a gente desenvolve para outros problemas também. Tá? Então, vamos ver mais alguns problemas aqui, só para a gente identificar e verificar como é que funciona quando a gente tem mais algum tipo de informação, coisa assim. Tá? Bom, próximo problema, né? Um pêndulo esférico. O que é um pêndulo esférico? O pêndulo esférico é um pêndulo que você retira a restrição de ter que se mover apenas num plano. Então, você pega uma corda, pendura num certo ponto, bota uma massa na outra extremidade da corda e deixa se movimentar livremente, né, em qualquer plano na direção vertical. Né? Então, o objeto de massa M pode se mover, né, em 3 dimensões, né, e aí, nesse caso, é mais interessante representar o sistema usando coordenadas esféricas. Tá? Então, pensando em coordenadas esféricas, né, a gente tem dois ângulos, φ é medido no plano xy, que é igual a θ de cilíndricas, θ é medida a partir do eixo z positivo, né, até chegar no vetor posição,
E a outra coordenada, que é R, né, é o módulo do vetor posição do objeto. Então, nesse caso aqui, o nosso R tem um módulo fixo que é L, que é o comprimento da corda. Tá? E aí é interessante colocar o eixo Z, né, na vertical para baixo, por causa que aí diretamente, né, esse ângulo aqui é o ângulo teta de esféricas, a gente pode usar tudo que a gente sabe a respeito de esféricas. Tá? Bom, então, pensando em coordenadas esféricas, né, a gente tem que daí escrever então energia cinética em termos de coordenadas esféricas. Então, pensando no início, a gente escreveria em retangulares. Né? A gente teria isso daqui, as três componentes de velocidade retangulares. Mas, né, em esféricas é mais interessante resolver esse problema. Né? Vai aparecer, inclusive, né, algum momento canônico conservado aí. Tá? Daí a gente precisa, então, das equações de transformação de retangulares para esféricas. Bom, nesse nosso caso aqui, especificamente, o R ele vale L, que é constante. Tá? Mas aqui é só para pensar na transformação de coordenada genérica. Né? E aí a gente tem que, em princípio, né, digamos que ao invés de ser uma corda inextensível, fosse um elástico. Né? Então R poderia variar também. Então a gente tem que R, θ e φ depende do tempo. Então aqui a gente tem três funções e para achar x ponto, y ponto e z ponto a gente tem que fazer derivadas das três variáveis. Tá? Bom, elevar ao quadrado, somar, fazer devidas simplificações, eu vou fazer já da resposta direta, vocês fazem as partes parciais. Ou você pega V em esféricas e faz V quadrado. Também dá a mesma coisa, né? E aí a gente acha a energia cinética, nesse caso, que é dada por essa expressão aqui. Tá? Veja, ainda não usei o fato de que R aqui é uma constante. Eu vou usar. Tá? Então, pensando num problema genérico em esféricas, né, a energia cinética em esféricas é dada por aquela expressão ali. Tá? Como a gente tem aqui uma restrição, né, que é o fato de que o comprimento da corda é uma constante, então R é igual a L e R ponto é igual a zero. Deixa aqui por enquanto. Então,
Então a gente chega nisso daqui. Tá? Dá para colocar o R quadrado em evidência, mas não, tudo bem. Bom, daí a gente precisa da energia potencial. A energia potencial aqui nesse caso, né, como a corda ali é inextensível, né, por hipótese, a energia potencial aqui é uma energia potencial apenas gravitacional. Bom, pensando em retangulares, que daí seria o mais simples, né? Vamos colocar uma energia potencial zero, né, na origem, né, nível zero, valendo zero. Então, a gente vai ter uma energia potencial gravitacional do tipo mg vezes a altura. Quem é que representa a altura? Bom, é coordenada z. Por que o menos? Z para baixo aqui, né, está com orientação positiva. Então, à medida que você desce, você aumenta o valor de z. Mas a energia potencial, na verdade, diminui. Então a gente precisa colocar um sinalzinho de menos ali para representar isso. Né? Aqui ela vale zero e abaixo ela tem que valer menos que zero. Tá? Então, Z é R cosseno θ, né? O R é L, então L cosseno θ. Agora a gente junta tudo para fazer Lagrangiano. Isso aqui. Tá? Então essa é a Lagrangiana para o pêndulo esférico. E aí a gente verifica que, né, existe uma coordenada cíclica. Né? R aparece explicitamente, θ, né, também aparece explicitamente, né, mas φ não aparece explicitamente. Φ é um ângulo medido no plano XY. Né? E aí, se a gente pensar aqui, né, esse sistema tem uma invariância de rotação em torno do eixo Z. Não importa se a bolinha está aqui ou aqui, né, essencialmente. Tá? Então, já que tem uma invariância em torno do eixo Z, significa que eu posso girar o problema, qualquer ângulo φ, né? A Lagrangiana não muda, né? Porque não depende explicitamente de φ. Então, a Lagrangiana é invariante se você variar o ângulo φ. Isso significa que Pφ, o momento canônico associado com φ, é uma constante. E Pφ, o momento canônico associado com o ângulo φ, é um momento angular em torno, né, ou a componente z desse momento angular. Tá? Então a gente tem uma coordenada cíclica, tem um momento canônico constante e isso pode ser usado para simplificar o problema. Tá? Bom, tirar as equações de Lagrange significa fazer isso então para 3 coordenadas, né? Eu vou fazer só uns pedaços. Bom, aproveitando que a Lagrangiana está aqui já, né? Não tem dependência explícita com o tempo, logo a função h é uma constante. Tá?
Se R fosse variável, né, aí a gente teria um PR. Eu já ia fazendo para calcular PR, sendo que L era constante aqui. Então, se L é constante, vai ter um PR também. Na verdade, a gente tem... Espera aí. Aqui... R vale L, né? Eu esqueci de substituir. Então, não tem R aqui. Se tivesse R variável, daí apareceria o R. Tá? Então, tem que derivar isso aqui, né? Então aparece um 2 seno θ cosseno θ e o cosseno θ da menos seno. Então essa é a primeira equação. Dá para fazer umas simplificações ali, cortar M, cortar L, mas eu não vou fazer isso porque isso não é relevante agora. A gente não vai poder resolver essa equação diferencial mesmo. Então del L del φ igual a zero, né? Pφ é uma constante, né?
Então aqui a gente tem o momento angular, né, a componente z desse momento angular, né? Vou até colocar aqui. Então, usando essa letra aqui para representar o momento angular, é o LZ, que a gente vai representar por esse Lzinho aqui com um puxadinho, que é constante. Tá? É o momento angular em torno do eixo Z. Nota que Pθ também é um momento angular, tá? Só que está associado com a coordenada θ. Né? Esse momento angular aqui, né, como o θ é um ângulo que tem entre R e eixo Z, esse Pθ é um momento angular perpendicular a isso, tá? A esse plano. Esse Pθ não é constante. Né? Tá? Mas o PZ, o Pφ, ele é constante, que é um momento angular na direção Z. Tá? Daí aqui a gente poderia, por exemplo, isolar φ ponto, né? Substituir isso nesta equação aqui. Tá? Isso elimina a dependência de φ ponto dessa equação, mas essa equação continua sendo horrível. Né? É uma equação não linear. Né? Eventualmente dá para fazer algum tipo de resolução numérica dessa equação, né? Mas ela envolve funções trigonométricas envolvendo a coordenada θ, então é horrível, horrorosa. Tá? Bom, já falei, né, da Lagrangiana, H é uma constante e, se vocês perceberem, a estrutura da Lagrangiana, né, já vai te mostrar, né, que a Lagrangiana vai resultar daí depois numa função H que vai ser T mais U. Né? De modo que a função H aqui, a função energia, é de fato a energia. Né? Então, é um sistema conservativo, né? A gente não tem nenhum atrito aqui, então a função H, nesse caso, é a energia e é constante, então a gente tem mais uma constante em movimento, além, né, do momento angular na direção Z. Tá? Beleza? Certo. É isso. Bom, mais um exemplozinho aqui. Tá?
Então aqui a ideia é a seguinte, você tem um arame que está na forma de uma parábola, né? E daí você tem uma equação do tipo y igual a alguma coisa x ao quadrado. Só que como essa parábola, né, eventualmente pode estar em qualquer posição no plano xy, a gente está escrevendo ela usando coordenadas cilíndricas, porque são as coordenadas apropriadas para esse problema. Esse arame gira. E como então ele gira, ele tem uma certa velocidade angular, e essa velocidade angular justamente implica na, né, variação do ângulo θ. E aí por isso a gente está chamando isso de θ ponto. Né? Então o plano dessa figura aqui, né, faz um ângulo θ, né, com um eixo x, esse ângulo θ varia, né, o anel gira, e aí a gente tem uma certa velocidade angular, que a gente está chamando aqui de θ ponto. Né? Preso, né, preso no sentido de que tem que ficar em cima do anel, né, mas livre para andar ao longo do anel. Né? Então o anel é como se fosse um trilho e aquele objeto ali é como se fosse um trenzinho. Né? Você tem ali um objeto de massa m, né, que gira então junto com o anel, mas que pode também subir e descer, por exemplo, né, dependendo de quão rápido ou quão lento o anel gira. E aí, m, a massinha ali, o objeto, ele tem velocidade, né, tanto com relação ao ângulo θ, então ele tem θ ponto, porque ele está girando junto com o anel. Também tem velocidade na direção ρ, porque a distância dele até o eixo z varia. Né? E também tem velocidade na direção vertical, que seria z ponto. Então ele tem, em princípio, 3 componentes de velocidade. Há um vínculo aqui, um vínculo dado pela equação do anel. Né? Então esse vínculo, inclusive, né, é do tipo holonômico. Né? E aí, né, como há um vínculo, a gente, na verdade, não tem 3 coordenadas independentes. Né? Então a gente tem aqui coordenadas cilíndricas, mas nem todas as 3 são independentes por causa do vínculo de ter que ficar em cima, sempre fixado na curva do anel. Tá? Esse problema também pode ser resolvido usando o multiplicador de Lagrange, né, que vocês começaram a ver, ou vão ver, né, a partir da aula 9, se eu não me engano, né, no capítulo 2, mas aqui a gente vai resolver ele sem precisar usar o multiplicador de Lagrange. Tá? Então depois dá para resolver usando o multiplicador de Lagrange, que vai te dar uma outra informação. Por exemplo, vai te dar qual é que é a força de vínculo, né, que o anel faz na massinha. Bom, então a gente vai escrever, já está claro aqui as coisas em coordenadas cilíndricas, né? Esse pedaço é o pedaço de polares, que a gente já fez uma vez. Para cilíndricas falta apenas o eixo Z. Só que aí, né, a gente tem que ter na cabeça, né, que Z ponto não é independente do resto, né, por causa que Z é A ao quadrado. A gente tem que achar Z ponto derivando isso aqui com relação ao tempo. Então, ρ quadrado é 2 ρ ponto. Né?
Então essa é a energia cinética. E aí, energia potencial, né? Colocando a referência da energia potencial, né, como zero, quando z é igual a zero, né, a gente vai ter simplesmente que a altura vai ser z, né, e nesse caso agora está orientado para cima, então vai ser m de z. Bom, aí a gente pensa, né? Sempre é bom olhar isso, se tem algum tipo de simetria que está associada na Lagrangiana, se tem alguma coordenada cíclica. Coordenadas a gente tem aqui independentes, né? Rho e θ. Então o Rho aparece explicitamente, né? Mas θ não aparece explicitamente. Isso significa que θ ponto, né, vai ser uma constante. Aliás, desculpe, que Pθ é uma constante, né? O momento canônico associado à coordenada θ, né? Que é um momento angular. Né?
Tá? Então, para obter as equações de Lagrange, né, a gente tem que fazer isso daqui, e aí tem que ter cuidado com o seguinte: tanto o ρ quanto o ρ ponto tem derivadas totais, né, com relação a tempo. Então a gente tem que fazer uma derivada de produto aqui dentro. Tá? Então, derivando o ρ ponto lá primeiro, dá simplesmente ρ dois pontos. Isso é fácil. Aí tem que derivar aquele ρ lá dentro lá. Então, quando deriva este ρ quadrado, né, cai um 2. Então, 8a quadrado ρ, deriva o ρ da ρ ponto com esse ρ ponto da ρ ponto ao quadrado. Esse com esse aqui simplifica. Então essa é a equação diferencial para ρ. Ela, na verdade, está acoplada com θ, né? Então é complicada, e aí a gente tem que agora achar outra. Então aqui a gente vê que a gente tem um momento canônico que é conservado, né? É um momento angular, né? Então, e é em torno do eixo Z, que é na direção do eixo Z, né? E aí a gente tem isso como constante, daqui dá para isolar θ ponto e substituir naquela equação lá. Nem fiz isso. Bom, dá para substituir naquela equação lá. Eu nem fiz isso, mas né, dá para sempre colocar lá, né? E ficaria com a equação diferencial daí ordinária, né? E não acoplada, mas ainda assim muito complicada para resolver.
Nesse caso desse problema aqui, existe uma coisa interessante que é o seguinte, né? Digamos que você coloque o anel para girar com uma certa velocidade angular ômega, né? Constante. Então, a pergunta é qual vai ser a altura que a bolinha vai ficar, né? Altura e qual é a distância com relação ao eixo Z. Tá? Então, lembra que essa equação diferencial aqui descreve todo o movimento da bolinha, inclusive descreve o movimento na situação em que ela está estacionária. Né? Então, numa certa condição em que θ ponto vale uma certa velocidade angular ômega, onde que está a bolinha? Qual é a altura da bolinha? Né? Então a gente pode fazer isso usando justamente essa equação diferencial aqui. Veja que não é uma situação estática, né? Porque a bolinha não está parada, a bolinha vai estar girando, mas a bolinha vai estar girando numa certa altura fixa. É isso que a gente chama de situação estacionária. Então, então a ideia é, tendo um certo θ ponto igual a ômega igual a constante, né? Qual é, que é a distância que a bolinha fica do eixo Z, né? E qual é a altura que ela fica. Então, para isso, a gente usa a equação diferencial, né, que eu acabei de pagar, que eu queria ter deixado ali, mas ela não coube, né, para achar isso daqui. Na situação estacionária, então, o que acontece é que ρ, né, esse ρ, que é essa distância, né, esse ρ fica constante, vale justamente esse Rzão, que eu chamei. Então, ρ ponto na situação estacionária é zero. Então, ρ dois pontos também na situação estacionária também é zero. Né? E θ ponto igual a ômega.
Então, a gente quer achar o valor de R, né? Então, isolando o R aqui, passa M e ômega. Ômega a gente achou quanto é que vale, em termos de outras constantes. Então, o raio R a gente já achou, em termos das constantes do problema, e a gente pode achar quanto é que vale a altura. Então, se você coloca um certo momento angular, né, inicialmente no teu problema, ele vai ser constante, inclusive durante todo o movimento da bolinha, né? Quando você faz com que θ ponto seja uma constante, né, a bolinha vai estabilizar, né, vai ficar na situação estacionária nesta altura dada em termos desses parâmetros que estão aqui. Lembrando que todas essas coisas aqui são constantes, né? O momento angular constante, G, A, M, né? E aí a distância com que ela vai estar do eixo Z, né, vai ser dada por esse aqui. Tá? Beleza? Bom, pessoal, acho que é isso aqui, né? Com isso vocês podem, acredito eu, desenvolver mais outros problemas envolvendo Lagrangiana. Bom, aqui dá para achar quanto é que vale a função h, né? Lagrangiana não depende explicitamente do tempo, logo h vai ser uma constante. Tá? Achando h, vocês vão ver, né, se ela é ou não é a energia mecânica do sistema, a energia total do sistema. Né? E acho que é por hoje é só. Né? Bom, pessoal, então obrigado. Divirtam-se aí com outros problemas envolvendo equações de Lagrange e Lagrangianas. Então, até mais. Tchau.